Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta terça-feira, 10 de março. O Tribunal Superior Eleitoral reafirma a absoluta confiabilidade e segurança do sistema eletrônico de votação brasileiro e destaca que as auditorias realizadas permitem a apuração de eventuais denúncias e suspeitas, sem que jamais tenha sido comprovado um caso de fraude em 20 anos. Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, comanda nova reunião entre caminhoneiros e empresários para tentar um acordo. Estes são os principais destaques de hoje. E você vai ver também. As duas turmas do Supremo Tribunal Federal se reúnem para decidir diversos assuntos. O Estado de Direito não tolera que essas estranhezas, conjecturas, ilações possam ser fundamento condenatório em uma ação penal. A equipe da Lava Jato faz um balanço em Curitiba dos 6 anos da operação. Motorista da Votorantim não tem direito adicional de insalubridade por contato com cimento, determina o TST. Não basta a constatação da insalubridade por meio do laudo pericial para que o empregado tenha direito ao adicional. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, marcou uma nova reunião de conciliação com empresários e caminhoneiros para discutir a tabela do frete. A tabela do frete, ou preço mínimo, foi uma saída encontrada pelo governo federal para conter em 2018 a greve dos caminhoneiros. Eles transportam a maior parte de tudo que é produzido no país. O tabelamento do preço do frete virou lei depois da edição de uma medida provisória. O caminhoneiro Gustavo Ávila fez uma comparação de valores. Numa viagem entre Goiás e Rondônia de 2.700 quilômetros, num caminhão de 7 eixos, uma transportadora pagaria R$ 9.000 ao caminhoneiro autônomo. Pela tabela do frete da NTT, disponível na internet, a mesma viagem tem preço mínimo de R$ 11.542. Essa diferença, quando a gente enxerga ela e a gente vê esses R$ 2.500, onde o setor produtivo alega que eles estão tendo um prejuízo, né, com a questão do frete, que o frete está ficando muito caro para eles, isso mostra que, na verdade, o prejuízo fica em cima da gente, onde a gente não consegue manter a manutenção dos nossos caminhões. A polêmica veio até o Supremo. Este ano, o plenário deve analisar 3 ações que tratam da política de frete. A Associação do Transporte Rodoviário e as confederações da Agricultura e Pecuária e da Indústria recorreram contra a tabela. Segundo as entidades, a política do preço mínimo é inconstitucional e viola princípios como da livre iniciativa, concorrência e defesa do consumidor, já que o frete impacta diretamente o preço final de produtos. Em fevereiro do ano passado, o relator das ações, ministro Luiz Fux, suspendeu todos os processos sobre o tema em tribunais do país até que o plenário do STF tome uma decisão. A reunião foi uma tentativa de se chegar a uma conciliação. O encontro reuniu vários representantes dos dois lados, mas até o momento, os caminhoneiros não abrem mão do preço mínimo. Já os empresários querem, em vez da tabela, um valor de referência para o frete. O que a CNI entende é que há uma intervenção descabida do Estado no momento em que estabelece um preço mínimo obrigatório a ser pactuado pelas partes interessadas. Então, a livre concorrência é da essência da livre concorrência essa negociação. Então, uma tabela como referência, que inclusive é um pedido sucessivo na nossa ação, ela se tornaria mais adequada à situação presente. Nós precisamos da dignidade, né? Nós lutamos hoje para proteger a categoria, nós precisamos do custo mínimo operacional, né? Pelo estudo da Exalc, que foi comprovado, que é para a gente trazer essa tranquilidade para a categoria e trazer esse custo mínimo referencial para nós não é vantagem nenhuma, né? Nós já tivemos isso em 2015 e não tivemos êxito nenhum. O ministro Luiz Fux disse que houve uma nova proposta que os dois lados querem discutir numa próxima reunião, marcada para 27 de abril. Eles sugeriram um valor médio que perduraria durante um determinado lapso de tempo, depois esse valor médio se tornaria no valor de referência e o próprio mercado se autorregularia. Eu fiz questão de indagar se eles preferiam que o feito fosse imediatamente julgado ou se
eles preferiam uma nova rodada de negociações em razão do surgimento desses novos elementos. E eles preferiram uma nova rodada de negociações que foi marcada para o dia 27 de abril do corrente ano. Ontem, aqui no Jornal da Justiça, exibimos uma matéria do Superior Tribunal de Justiça mostrando que muitas pessoas não se sentem confortáveis com o próprio nome ou sobrenome e têm o desejo de mudar. Hoje você vai ver a segunda parte da reportagem. A pessoa, quando casa, pode acrescentar o sobrenome do parceiro em seu nome. O procedimento é simples e feito nos cartórios. Mas um caso chegou ao STJ porque a mudança de nome só foi solicitada 7 anos depois da união de um casal. A mudança no nome após o casamento é uma tradição antiga. O acréscimo era obrigatório para a mulher, mas a situação começou a mudar a partir do Código Civil de 2002, quando o marido ou companheiro adquiriu o direito de acrescentar o sobrenome da mulher. Esse tipo de situação ainda é pouco comum. No entanto, na casa da Ana Amélia e do Demerson, a história foi diferente. Quando a gente resolveu casar, eu falei para ele que eu não tinha essa vontade de adotar o nome dele e a minha vontade era que ele adotasse o meu. Então, se ele concordava com isso. Todo mundo ficou surpreso. Ah, mas por quê? Por que isso? Daí até explicar que a gente queria inovar, queria mudar, que isso não era uma regra obrigatória que existia. E convencer todo mundo, mas terminou que foi tranquilo. O casamento foi em 2013, 11 anos depois da mudança no Código Civil. Mesmo assim, o casal ouviu no cartório que a alteração no nome de Demerson poderia não ser aceita. Aí eu falei pra moça, ele que vai aderir o meu sobrenome. Daí ela falou, olha, não é certo que vão aceitar, talvez o juiz mande voltar. Aí, de primeira mão, a gente ia tirar um nome e colocar, né, só o sobrenome. Daí ela falou, assim é mais burocrático, então é melhor continuar o nome dele, colocar mais o seu, que aí corre menos risco de voltar. Aí eu falei, não, vai ser tranquilo, eu tenho certeza que não vai voltar. Aí ela falou, então tá bom, então manda. Aí mandamos. E aí deu certo. E esse acréscimo do sobrenome do cônjuge pode ser feito ao longo do relacionamento. O entendimento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que julgou o pedido de mulher que queria uma nova retificação no registro civil, para acrescentar outro sobrenome do marido, 7 anos depois do casamento. No pedido, a mulher afirmou que o acréscimo se justificaria pela notoriedade social e familiar do outro sobrenome. O arranjo foi considerado possível pelo relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, por não haver vedação legal que impeça que o acréscimo seja solicitado ao longo do relacionamento, especialmente se o cônjuge busca uma confirmação expressa da forma como é reconhecido socialmente. De acordo com o relator, a alteração do sobrenome da mulher foi apoiado pelo marido, sendo esse direito personalíssimo, por retratar a identidade familiar após 7 anos de casados. No próximo domingo se comemora o Dia Mundial do Consumidor. No Distrito Federal, o PROCON faz um mutirão para quem quer renegociar dívidas com bancos. Nos 3 primeiros dias de mutirão, cerca de 100 pessoas renegociaram dívidas aqui no PROCON. Um deles foi o vigilante Matusalém Duarte. Em 4 anos, o consumidor chegou a dever R$ 5.800 no cartão de crédito. Ele fez um acordo para pagar R$ 1.625, desconto de 70%. Ficou ótimo, muito bom mesmo. Que aí eu estou limpando meu nome para poder financiar um imóvel para mim. Funcionários de bancos vieram trabalhar no PROCON. Além de dívidas de cartão de crédito, eles renegociam as de cheque especial, financiamento, empréstimo. Aqui no mutirão, os prazos para pagamento e os descontos são maiores do que nas agências. Mas o consumidor deve ficar atento se o valor de quitação da dívida cabe dentro do bolso. Quando você não consegue cumprir, né, com um acordo, com um contrato que foi oferecido pela instituição financeira, aquilo ali vai gerar taxas de juros muito maiores, vai gerar uma bola de neve no orçamento do consumidor. Então, antes de procurar iniciativas como essa, que estão sendo ofertadas pelo PROCON DF agora, verifique o orçamento, né, mensal, familiar, para verificar o que você vai poder, né, pagar em relação ao acordo ofertado. O vendedor Alessandro Miranda deve R$ 11.100. Na proposta, o banco reduziu o valor para R$ 5.700 e deu prazo de 10 dias para o pagamento.
O consumidor ainda vai fazer as contas para ver se dá para acreditar. Vou tentar. Vou tentar, porque pelo telefone eles me deram 3 dias, então aqui nessa corrida aqui eles deram 10, então fica mais fácil conseguir. No próximo bloco, a equipe da Lava Jato em Curitiba faz um balanço dos 6 anos da operação. Eu acredito que a justiça é fazer o correto, cumprir as leis, direitos e os deveres do cidadão. Motorista da Votorantim não tem direito adicional de insalubridade por contato com cimento. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. O motorista montava e desmontava tubulações por onde passa o cimento para depois utilizar em concretagem. Conforme laudo pericial, o produto que contém álcalis cáusticos deixava vestígios na tubulação que era manuseada diariamente. Por isso, a atividade foi classificada como insalubre em grau médio, com base no anexo 13 da norma regulamentadora número 15 do extinto Ministério do Trabalho. Ainda de acordo com o perito, o empregado na operação de bomba estacionária mantinha contato com graxa e óleo mineral utilizados na lubrificação e na manutenção preventiva do equipamento. Essa atividade se enquadra, segundo ele, no item da norma referente à manipulação de alcatrão, óleos minerais, óleo queimado, parafina e outras substâncias cancerígenas, e por isso também daria direito ao adicional em grau máximo. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve a sentença de 1º grau, que havia condenado a empresa ao pagamento de adicional de insalubridade. Mas no TST o entendimento foi outro. O relator do caso, o ministro Maurício Godinho Delgado, observou que nos termos da jurisprudência do TST, o contato ou a manipulação do cimento, no exercício da função desempenhada pelo empregado, não está inserida entre as atividades e operações classificadas como insalubres. O ministro ressaltou que, de acordo com a súmula 448 do TST, não basta a constatação da insalubridade por meio do laudo pericial para que o empregado tenha direito ao adicional. É necessário também que a atividade insalubre conste na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. A decisão foi unânime. Nesta semana, o Tribunal Superior Eleitoral vai realizar 3 sessões de julgamento, uma delas extraordinária. Entre os processos, o TSE deve julgar prestações de contas e o pedido de cancelamento do registro de um partido. Na pauta da sessão administrativa desta terça-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral vai julgar uma denúncia que pede o cancelamento do registro e do estatuto do PT, Partido dos Trabalhadores. A alegação é de que a legenda recebeu recursos financeiros de procedência estrangeira em campanhas. O Ministério Público Eleitoral de São Paulo é o autor da denúncia. Já na seção jurisdicional, há uma ação de investigação judicial eleitoral, AIGE, do Ministério Público Eleitoral de Rio do Sul, em Santa Catarina, contrária ao prefeito da cidade, José Eduardo Tomé, e ao vice-prefeito Paulo José Cunha, bem como contra vereadores. As acusações são de captação de recursos e gastos em prol da candidatura deles em valores superiores ao limite permitido para o pleito eleitoral, por meio de contabilidade paralela, mais conhecida como Caixa 2. Eles se elegeram em 2016. Já na sessão extraordinária de quarta-feira, o TSE vai julgar uma representação contra Leonardo Rebouças Dourado Lima e Juliana Pereira Araújo Leal, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeita nas eleições de 2016 à cidade baiana de Morro do Chapéu. Os dois são acusados de terem feito propaganda eleitoral antecipada mediante publicidade paga no Facebook, contendo fotografia dos pré-candidatos, a sigla do partido e o nome da coligação que integravam. O Tribunal Superior Eleitoral também vai analisar as prestações de contas do Partido Ecológico Nacional, PEN, atual Patriota, e do Partido Social Democrático, PSD, ambas de 2014. Na quinta-feira, o plenário deve analisar as prestações de contas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, e do Partido Verde, PV, referentes ao ano de 2013, e do Partido Social Cristão, PSC, de 2015. Elas foram desaprovadas pelas cortes regionais. Também devem ser julgadas as contas do PCdoB Nacional das eleições de 2016.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, decidiu que sindicato tem legitimidade processual para atuar na defesa dos direitos individuais dos integrantes da categoria que representa. A oitava turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no estado de Minas Gerais pode solicitar em nome próprio os direitos individuais da categoria que representa, sem a necessidade de apresentar a relação nominal dos filiados. A decisão de primeira instância ordenava a apresentação da lista com os nomes, mas no TRF1, o relator, desembargador federal Novelli Villanova, destacou que o sindicato possui legitimidade ativa extraordinária para propor ações em nome próprio, como prevê a Constituição. A turma ressaltou que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já decidiram ser dispensável a relação nominal dos filiados. Iniciada em março de 2014, a Operação Lava Jato completa agora 6 anos. A Força-Tarefa do Ministério Público Federal em Curitiba apresentou hoje um balanço com os principais números da operação no Paraná. Já são 70 fases da Operação Lava Jato. Em 6 anos, foram cumpridos 1.343 mandados de busca e apreensão e realizadas 130 prisões preventivas. O Ministério Público Federal no Paraná apresentou 118 denúncias contra 500 pessoas. A Justiça Federal condenou 165 réus, apenas que somam mais de 2.200 anos de prisão. Outro número destacado pela Força Tarefa no Estado é o de acordos com investigados na operação. Foram 185 de colaboração premiada fechados com delatores e 14 de leniência junto a empresas envolvidas. Além da obtenção de provas, esses acordos devem resultar na devolução de mais de 14 bilhões de reais para os cofres públicos e vítimas dos crimes. Daqui a pouco, os detalhes dos julgamentos de hoje das 2 turmas do Supremo Tribunal Federal. E agora, no intervalo do jornal, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. O tema é Projeto Relativizar. Em Belo Horizonte, os parques da cidade estão sendo recuperados com a ajuda de presidiários. O projeto ajuda na construção de uma nova vida para aqueles que desejam recomeçar. Em instantes. Justiça, para mim, é igualdade de direito. Que todo mundo tem o seu direito. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de ação penal que tem como réu o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo. Os ministros também analisaram diversos habeas corpus na tarde de hoje. Repórter Leandro de Souza acompanhou a sessão e tem os detalhes. Boa noite, Leandro. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos assistem. Pauta cheia hoje na primeira turma aqui do Supremo Tribunal Federal. E a primeira ação que foi julgada pelos ministros foi que foi proposta pelo Ministério Público Federal contra o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, que foi acusado de prática de crime contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Veja na reportagem como foi esse julgamento. Os ministros da primeira turma retomaram o julgamento do deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força. Ele é acusado pelo Ministério Público Federal de participar de um esquema de desvio de dinheiro público por meio de financiamentos fraudulentos concedidos pelo BNDES. Segundo a denúncia, o parlamentar teria indicado aliados para o Conselho de Administração do banco que facilitavam a liberação do dinheiro para empresas. De acordo com o Ministério Público, o deputado receberia em contrapartida até 2% do valor dos empréstimos. 2 deles teriam sido para uma loja de departamentos, um de 165 milhões e outro de 124 milhões. E um de 112 milhões de reais em benefício da Prefeitura de Praia Grande, em São Paulo. Mas para o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, não há comprovação de que o deputado tenha participado do suposto esquema. E o que parece, aqui a partir dos relatórios de inteligência, exatamente que se pretendeu e se pretende a condenação por um conjunto da obra, e não exatamente pelos fatos narrados nessa ação penal. O relator da ação também rejeitou o argumento de que empresas laranja eram usadas para simular prestação de serviços a quem recebia os empréstimos. Para o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, faltaram provas da acusação. Ele votou pela absolvição de Paulinho da Força. Mas o Estado de Direito não tolera que essas estranhezas, conjecturas, ilações possam ser fundamento condenatório
né, em uma ação penal. A prova deve ser robusta, consistente, apta e capaz de afastar a odiosa insegurança jurídica. O ministro Marco Aurélio acompanhou o relator. Ele ainda aceitou o argumento da defesa de que o deputado foi, na verdade, vítima de crime de tráfico de influência. João Pedro Moura e Marcos Vieira Montovani afirmaram, e eu cito as folhas, que utilizaram indevidamente o nome do denunciado e de pessoas diversas, mentindo para outros envolvidos, a fim de viabilizar o aumento dos recursos a serem repassados a si próprios. Com 2 votos pela absolvição do deputado, o julgamento foi interrompido por pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Ô Leandro, deixa eu mudar aqui um pouquinho de assunto. Hoje o Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota de esclarecimento. Você pode trazer para a gente qual é o conteúdo dessa nota? Olha, William, diante das manifestações aí durante todo o dia, colocando em xeque a lisura do processo eleitoral de 2018, em especial o resultado do primeiro turno daquelas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral soltou uma nota hoje onde reafirma a confiabilidade e a segurança do sistema eletrônico de votação, em especial a sua auditabilidade, que, na verdade, garante todo o processo de segurança que está sendo colocado em xeque neste momento. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, havendo qualquer prova em relação a uma fraude, o tribunal naturalmente abrirá com presteza e transparência um processo para investigar. Por fim, o Tribunal Superior Eleitoral afirmou que eleições sem fraude foram uma conquista na democracia do Brasil e o TSE garantirá que assim continuará a ser. William. Obrigado pelas informações, Leandro. E a segunda turma aqui do Supremo também se reuniu hoje. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoluto, acompanhou os trabalhos. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Bom, parece que em decisão da segunda turma, o empresário Miguel Skin, investigado pela Operação SOS, vai poder responder em liberdade, né? Essa foi a decisão tomada em razão de um empate que aconteceu no julgamento desse habeas corpus no Supremo Tribunal Federal hoje na segunda turma. O empresário, ele é investigado nessa Operação SOS, que tem como pano de fundo vários atos ilícitos que envolvem a área de saúde do estado do Rio de Janeiro. E o empresário, com mais outros 20 investigados, estão sendo acusados por diversos crimes como organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, a 7ª Vara Criminal Federal do Estado do Rio de Janeiro teria determinado pela 3ª vez a prisão do empresário, justamente para garantir a ordem pública e para evitar que ele voltasse a se relacionar e a delinquir. Mas, contra essa decisão, o empresário recorreu, na verdade ele entrou com um habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o habeas corpus foi negado. Foi até o STJ também com um pedido de habeas corpus, a liminar foi negada e hoje os ministros acabaram julgando um agravo no habeas corpus que chegou até o Supremo Tribunal Federal. Nesse habeas corpus, o relator é o ministro Gilmar Mendes, que num primeiro momento disse que não era cabível esse habeas corpus. E a defesa, num pedido de reconsideração, pediu que fosse dado prosseguimento a essa ação e nessa decisão de reconsideração, o ministro Gilmar Mendes mudou o seu entendimento, entendeu que realmente não estavam presentes os fundamentos mais, vamos dizer assim, ele entendeu que a prisão preventiva estava baseada em fatos antigos e que, portanto, a prisão preventiva não deveria ser mantida e determinou, nessa decisão recorrida, que pretendia se mudar, a substituição da preventiva por medidas alternativas, medidas cautelares diversas da prisão. Contra essa decisão, a Procuradoria-Geral da República recorreu e hoje foi o julgamento desse agravo regimental, desse recurso, que acabou sendo negado em razão do empate que houve lá na segunda turma. O ministro Gilmar Mendes e o ministro Ricardo Lewandowski entenderam que não havia modificação a ser feita e que realmente a prisão preventiva não se justificava. O ministro Edson Fachin abriu a divergência, entendendo que ele e a ministra Carmen Lúcia votaram no mesmo sentido, de que não era cabível o habeas corpus em razão de uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Mas vencidos nessa primeira parte, que é a parte que a gente chama do conhecimento, no mérito, davam provimento para manter a prisão do empresário Miguel Skin. Mas como aqui no Supremo há uma jurisprudência, o próprio regimento interno diz que em sede de habeas corpus, quando houver empate na decisão,
prevalece a decisão mais favorável. E nesse sentido, portanto, mantida a substituição da prisão preventiva do empresário para que medidas cautelares sejam aplicadas a esse empresário. Ele continua recorrendo em liberdade. Então. Acompanha a sessão amanhã à tarde? Amanhã à tarde, a partir das 2 horas, no direto do plenário. Até amanhã, então. O STJ vai sediar esta semana o Congresso sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos. Em vigor há mais de 40 anos, a Convenção é um dos mais importantes documentos internacionais sobre o tema. Editada em novembro de 1969 na Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos foi ratificada pelo Brasil em 1992. O documento tem o objetivo de consolidar entre países americanos um regime de liberdade pessoal e de justiça social baseado no respeito aos direitos fundamentais. Nos dias 12 e 13 de março, o Superior Tribunal de Justiça vai sediar o Congresso sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos. Nós vamos poder abordar todos os temas, praticamente todos os temas que compõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Quer dizer, tratar, por exemplo, de temas como imigração, de temas como proteção ao homem como um todo, proteção especificamente à mulher, proteção a minorias. Quer dizer, são muitos os temas relacionados a direitos humanos. O evento é uma parceria entre o STJ, a Universidade de Brasília e a Corte Europeia de Direitos Humanos. Ao todo, 23 países, incluindo o Brasil, estarão representados no Congresso. Palestrantes e autoridades do direito vão colaborar com discussões para o aperfeiçoamento das instituições. Nós quisemos fazer com que, além do Congresso ser a oportunidade de termos contato com esses grandes especialistas e também com representantes estrangeiros, nós pudéssemos fomentar o interesse por direitos humanos de advogados, membros do Poder Judiciário e estudantes, professores em geral. 30 artigos foram selecionados pelo Conselho Científico do Congresso e alguns deles vão ser apresentados durante o evento. Depois, o material vai ser reunido em uma obra produzida pelo Conselho da Justiça Federal, que será publicada no dia 25 de setembro. A data marca as comemorações do 28º aniversário da Convenção Americana de Direitos Humanos no Brasil. O Congresso é aberto ao público e, para participar, é preciso fazer a inscrição no site do STJ. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as últimas informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, manteve a prisão preventiva decretada contra o ex-presidente da Petros, Luiz Carlos Afonso. Para o ministro, há indícios na investigação que comprovam a autoria dos crimes. Luiz Carlos Afonso é acusado de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta na Operação Lava Jato. Desde 2015, ele mora em Portugal e em novembro de 2018, a prisão preventiva foi decretada pela Justiça Federal de Curitiba e mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, mas não foi implementada em razão da saída definitiva do país. A Justiça da Paraíba determinou a prisão temporária do radialista Fabiano Gomes da Silva, pelo prazo de 5 dias. Também foi determinada a realização de busca e apreensão nas empresas de comunicação em que o radialista tem vínculo. Fabiano Gomes é apontado como operador de um esquema criminoso de fraudes nas áreas da saúde e educação da Paraíba. Agora o assunto é coronavírus. Em razão da circulação do vírus, a Justiça do Rio Grande do Sul determinou a remarcação de passagem para a Itália sem custo para um grupo de viajantes. O grupo alegou que comprou as passagens para Roma com antecedência, mas diante do risco de contaminação, a empresa aérea remarcou o voo para o próximo mês, tempo que foi questionado na Justiça, porque para os viajantes não há necessidade de aguardar o fim do surto. E o giro fica por aqui. Você em casa pode rever a qualquer momento nossas reportagens. Para isso é só acessar nosso canal no YouTube da TV Justiça. Digita lá TV Justiça Oficial. William? Obrigado, Fernanda. O Jornal da Justiça desta terça-feira termina aqui. Mas não se esqueça, mande seu recado ou sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp
61 é o prefixo aqui de Brasília, telefone 992606116. Uma ótima noite para você, até amanhã.